Fala, torcedor do Verdão, mais uma vitória do Palmeiras jogando na sua casa e disparando na liderança do Campeonato Brasileiro. 2 golaços ali do Vitor Roque, jogador está se destacando demais, já chegou a 15 gols aí nesse Campeonato Brasileiro e está se aproximando da artilharia. Flaco Lopes também jogou demais, o Palmeiras todo, né, torcedor, jogou demais. O Alan também entrou no segundo tempo, mostrando toda a sua qualidade e mostrando que está buscando uma vaga de titular no time do Palmeiras. Agora, torcedor, o Palmeiras vai encarar o Mirassol no domingo, pensando em disparar ainda mais na liderança. Separei aqui um corte da programação da Sport TV. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Então vamos para o programa. Tem muita gente que estava dizendo antes dessa rodada, especialmente depois do empate do Flamengo na Vila Belmiro diante do São Paulo, Mansur, que se o Palmeiras vencesse o Santos hoje, o campeonato se inclinaria demais ao Palmeiras. Eu que falei isso aqui. Foi você? A frase é minha. Você foi um também. E que talvez ficasse muito difícil para o Flamengo. Eu até ponderei no programa de ontem que eu acho que nenhum dos dois times vai terminar o campeonato só vencendo. Eu acho que tanto o Palmeiras quanto o Flamengo ainda vão ter outros tropeços ao longo dessas últimas 7 rodadas do Brasileirão. Você continua com a impressão de que o Palmeiras, com essa vitória de hoje, deu um passo gigante para o título, Mansur? Boa noite, bem-vindo ao Troca. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. A questão é que você tem 7 rodadas para o final e o Flamengo, nesse momento, precisa de pelo menos 2 rodadas para ultrapassar o Palmeiras. E se a sua impressão for correta, e de fato raramente você tem uma sequência tão grande de vitórias, mesmo dos líderes do campeonato, significa que o Flamengo também pode ter o seu tropeço. O Flamengo tem um Fla-Flu para jogar, por exemplo, só para citar um exemplo, né, de jogo desafiador. O que obrigaria o Palmeiras a ter 3 tropeços para o Flamengo passar. Então, eu acho que nesse momento há uma vantagem muito considerável. Não acabou o campeonato, o título está em disputa, mas o Palmeiras tem um caminho pavimentado para ganhar o Brasileiro. Tem uma vantagem e que nessa reta final ela é muito considerável. Ao mesmo tempo que o jogo constrói uma situação muito favorável para quem está liderando, ela coloca o Santos numa situação absolutamente preocupante, dramática mesmo, porque se a gente pensar que o Santos tem hoje 33 pontos, se a gente for considerar que 43 sejam suficientes, e isso não é uma garantia. Não há uma garantia. Normalmente é 45, isso. Mas quase sempre não se necessita desses 45 pontos para permanecer. É difícil olhar para... O Santos não caiu ainda, o Santos não está rebaixado, mas é difícil olhar para a relação dos 7 jogos que o Santos tem pela frente e encontrar esses 10 pontos. Contra o Flamengo no Maracanã, contra o Palmeiras de novo, embora seja na Vila, contra o Mirassol, fora contra o Inter, em casa contra o Cruzeiro e 2 jogos em tese um pouco mais acessíveis contra o Sport e visitando o Juventude. Não é fácil você achar 10 pontos aí pelo que o Santos tem desempenhado e pelo que tem sido a campanha dele. Então, ele entra na zona do rebaixamento, que já é uma pressão a mais, mas com um calendário daqui até a reta final que preocupa demais. O calendário é muito difícil. O Santos vai ter que encontrar pontos, por exemplo, contra o Internacional num confronto direto fora. Tem que ganhar do Sport já rebaixado, ganhar do Juventude em Caxias. Tem que ganhar do Juventude em Caxias. Os outros jogos fazer pontos improváveis. Exatamente. Agora, o que talvez, Alex, dê mais esperanças aos santistas é que acho que o desempenho, mesmo hoje contra o Palmeiras, uma boa parte do primeiro tempo, não foi tão ruim. Se a gente pensar da dificuldade do jogo, o quão melhor é o Palmeiras hoje, o Santos até conseguiu levar bastante o jogo ali de uma maneira... Claro, o Palmeiras foi melhor durante o jogo todo, mas o Santos conseguiu levar bem, tendo até as suas oportunidades e tudo mais. Talvez sirva como um alento para que o Santos possa, nessas últimas rodadas, e com a presença do Neymar, que não esteve hoje no Allianz Parque por causa do gramado sintético, conseguir o objetivo da temporada nesse momento, que é escapar do rebaixamento. Boa noite, Alex. Boa noite, Felipe, Cadu Manso, todo mundo que está em casa. Semelhanças entre Bagdá da novela e Santos. 2 entraram. O Santos entrou na zona de rebaixamento e o Bagdá entrou na casa da Arminda, personagem da Grazi Massafera, atrás de dinheiro. Parabéns pro Bagdá. Que o filho da Arminda tá devendo pro Bagdá, que é o xamã, que é o dono do... Rapaz, a novela também pega fogo, cara, mas pro Santos não tá fácil, já tá pegando fogo também. Mas o jogo igual hoje, não tem como ser... O Santos é difícil. Rapaz, você pegar o Palmeiras igual tá jogando hoje aí, não tem jeito de ser... de você até... Você lamenta porque você precisa vencer, você precisa somar. Mas jogar contra o Palmeiras aí do jeito, nesse nível que o Palmeiras está jogando, gente, aqui no Brasil, na América do Sul, é tudo muito difícil para todo mundo que for enfrentar. Então, se for colocar é o Flamengo mesmo que tem essa condição.
que não vai ser fácil. O Palmeiras vem num volume de jogo que não é esse tipo de jogo que o Santos mais tem que lamentar, penso eu. Aquilo que já perdeu, perdeu, e tem que lamentar aquilo que era possível ganhar, igual Vitória dentro de casa, enfim, outros adversários, mas é pensar nos pontos possíveis, vai pegar o Palmeiras de novo ainda, mas é pensar realmente nos pontos possíveis, nos próximos adversários, porque essa briga agora, nessa tensão, entrando na zona nesse momento, e ainda tendo sorte que o Fortaleza empatou com o Ceará, né, no 44 final, do segundo tempo, seria um Fortaleza adversário a mais, mas não deixa de o Fortaleza estar ali. Enfim, cara, o Santos vai ter que pensar realmente, ele tá melhor, vai ter o Neymar para jogar e tomara que tenha para todos os jogos, mas realmente vai ter que ter uma cabeça muito boa para sustentar essa pressão. Vamos dissecar as situações de Flamengo e Palmeiras na disputa pelo título, além do Cruzeiro e também do Santos em relação ao rebaixamento. Vamos trazer a nossa equipe que está no Allianz Parque e transmitiu esse jogo, mais uma vitória do Palmeiras. Everaldo Marques, o EV, Fernando Praz, o Paredão e Ricardinho, meu camisa 11, já estão prontinhos aqui para participar do Troca de Passes. Amigos, mais um jogo de muita imposição do Palmeiras. Eu conversava com o Alex ao longo do jogo e dizia, é impressionante o quanto o Palmeiras disputa todas as bolas, o quanto ele briga por todas as bolas, o quanto o Palmeiras corre em campo, se doa para conseguir a vitória, nem que seja na marra. E por todos esses aspectos, somados à qualidade técnica dos seus jogadores, faz com que esse time seja muito difícil de ser batido hoje em dia. Tudo bem, meus amigos? Bem-vindos ao Troca de Passes, EV. Tudo bem, Diniz? Boa noite pra você, pro Mansur, pro Alex, pra todo mundo que acompanha o Troca. Eu sempre vou dar risada quando você chamar o Ricardinho de meu camisa 11, porque ele está implicitamente dizendo que ele é o camisa 10. Aí eu já parei, Ricardinho. Sempre, né? Mas faz parte. Um abraço pra todos do Troca lá. O Praz, inclusive, falava ao longo do segundo tempo sobre a capacidade física do Palmeiras, em cima disso que o Diniz estava falando, né, Praz? A competitividade é muito grande, a maneira como o time briga por cada bola. E tem também um outro fator, que é o banco de reservas. Quando você tem um elenco mais amplo, se acaba o gás de alguém, vem um Alan do banco de reservas e destrói o jogo. Boa noite. Boa noite, pessoal do estúdio. Assim, o futebol ele é feito de vários aspectos, né? Físico, técnico, tático. Psicológico. Psicológico. Físico, a gente já falou que o Palmeiras tá voando. É um time muito físico, é um time muito forte. Não que o preparador físico faça os caras correr, eles são físicos. Mental, todo mundo fala isso do Palmeiras, que o Palmeiras é muito forte mentalmente, né? Tecnicamente, Evê, tu mesmo falou. Olha o banco que tem o Palmeiras, olha os jogadores que entram. Hoje vieram Veiga e Alan do banco de reservas, entre outros. E aí tem mais um fator, que é o tático. A gente nem precisa falar de um cara que está há 5 anos no clube. Então, assim, é um time muito forte, é um clube muito bem estruturado. Agora o Santos, né? Falando do Santos. O Palmeiras a gente sabe o que tem que fazer e sabe o que vai fazer o Palmeiras, né? Para tentar ser campeão. Agora o Santos, o que o Santos tem que fazer? O Santos tem um jogo muito complicado, que é contra o Flamengo agora, e depois tem outro jogo complicado, que é contra o Palmeiras. Então, assim, a tabela do Santos é muito, muito difícil. O que eu vejo, o Santos já deixou pontos em casa que são preciosos e que colocaram o Santos nessa situação, que foi perder pro Vitória e empatar com o Fortaleza. Eu acho que a salvação do Santos é a Vila Belmiro. O Santos vai ter que criar um ambiente na Vila Belmiro, a torcida vai ter que entender isso, que quem vai tirar o Santos dessa situação muito é a torcida, né? Óbvio que os jogadores vão ter que jogar dentro de campo, mas a torcida vai ter que fazer esse papel de ajudar, né? Não colocar mais pressão em cima dos caras, para que o Santos consiga fazer da Vila Belmiro um caldeirão e ali ele consiga os pontos que a gente imagina que ele precisa para se salvar. Puxando pelo Santos, já que o Praz falou disso, Ricardinho, e os nossos amigos da mesa até falaram que pelo desempenho do Santos hoje, pode ser um alento para o torcedor, porque em outros jogos, não contra o Palmeiras, por exemplo, pode ser que o Santos, se jogar mais ou menos o que jogou aqui hoje, possa conseguir bons resultados. E o Palmeiras hoje se aproximou de 30 finalizações no jogo, realmente foi um domínio incrível. Eu queria ouvir você a respeito dessa vitória do Verdão e projetando também o cenário do Santos. Bom, já dei boa noite pro nosso time lá do Troca. O problema do Santos é que você jogar com o Palmeiras, quem jogou hoje vai jogar com o Flamengo, depois com o Palmeiras de novo, é a dificuldade do campeonato e são os 2 melhores times hoje, tanto é que estão na final da Libertadores e talvez não são nem do futebol brasileiro, né, da América do Sul, né? E você vai dizer, mas é normal perder? Não é normal, mas nas circunstâncias hoje, se você analisar os times, o time do Palmeiras, não só porque ganhou, é melhor do que o do Santos, assim como o time
do Flamengo também é melhor do que o do Santos. Só que o Santos, em algum momento, ele fez um jogo equilibrado. Ele conseguiu equilibrar na metade do primeiro tempo as ações do Palmeiras, marcando, competindo, tentando finalizar, né? No segundo tempo, teve a sua chance na bicicleta do Vitor Hugo. Foram poucas finalizações em relação ao do Palmeiras, mas existe uma diferença de time, existe uma diferença de trabalho, de treinador, de tempo do treinador, né? As características e as opções. Você falou do Alan, né? O Rafael Veiga, que deu o passe, que no jogo da LDU fez 2 gols, quer dizer... E o Alan quase faz um golaço aqui quase hoje. Faz um golaço. Então, assim, o Santos fez aquilo que poderia fazer, mas enfrentou um Palmeiras que está num momento especial. E o resultado do jogo é consequência disso. De um time que tem mais força, que tem mais confiança, que é mais organizado, que tem muito mais tempo de conjunto e de treinamento com o seu treinador, né? E que está no momento de disputa de título. O problema do Santos é que ele é um time que está nessa situação, não por acaso, porque oscila muito. Então o Santos fez o jogo que fez contra o Corinthians e ganhou na Vila muito bem, sobrando, sendo melhor que o Corinthians. Não deu uma semana depois, ele jogou contra o Vitória e perdeu em casa e não conseguiu jogar. Então, se ele faz um jogo como fez hoje, perdeu do Palmeiras, tem chance de melhorar? Tem chance de melhorar. O seu principal jogador, o que a gente espera que possa ajudar muito o time hoje, não jogou, que é o Neymar, né? Que poderia dar sua contribuição 15, 20 minutos, 25, não sei quanto tempo ele aguentaria, mas poderia dar sua contribuição, né? Porque tem qualidade, apesar de estar voltando de contusão. Agora, qual o Santos vai enfrentar o Flamengo? Qual o Santos vai enfrentar o Palmeiras? Né? Essa perspectiva é que fica na cabeça do torcedor do Santos, que hoje olha para a tabela e vê o seu time na zona do rebaixamento. Ah, mas ele tem um jogo a menos. Mas ele tem que ganhar o jogo a menos. E esse jogo é contra esse time que enfrentou hoje e que teve essa dificuldade. Então o caminho do Santos não é simples. O torcedor santista sabe, vai ter que apoiar o time, vai ter que abraçar o time. Esses jogadores vão ter que responder, porque a tabela do Santos, a continuidade do Santos no campeonato não é simples. Dá para pontuar? Lógico que dá. Tem time para fugir? Tem time para fugir, mas vai ter que trabalhar mais, vai ter que se organizar mais, vai ter que jogar mais em jogos pontuais e vai ter que buscar pontos contra esses times, contra o Palmeiras lá na Vila, vai ter que buscar ponto agora contra o Flamengo. Não tem jeito, se você quiser se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras segue o seu caminho de qualidade de jogo, de organização, de dentro da dificuldade do jogo uma mudança ou uma individualidade pela qualidade de jogadores que tem, consegue sair dessa dificuldade e consegue transformar em resultado, né? E é um time que aqui dentro de casa é forte, porque a torcida empurra e porque o time joga, o time retribui o apoio do torcedor. A gente viu aí muitas finalizações, o Praz até brincou. O Gabriel Brazão só não foi melhor em campo porque o Vitor Roque fez 2 gols, mas o goleiro do Santos evitou um resultado histórico hoje aqui, Praz. Fez grandes defesas difíceis, né? Ele não é só a quantidade de defesa, ele fez algumas defesas muito difíceis. Segurou até onde dava, né? Assim, não tem o que falar. A superioridade do Palmeiras foi muita, não passou. Dificilmente o Brazão conseguiria sustentar essa quantidade de finalizações, esse volume de jogo do Palmeiras. Como eu falei, eu acho que o caminho para a saída do Santos da zona de rebaixamento são os jogos em casa, porque analisando a tabela, são bem difíceis os jogos e, assim, tirando alguma outra exceção, é difícil imaginar o Santos conseguindo buscar esses pontos fora da Vila. E analisando a tabela também, Diniz, queria até colocar para vocês aí, o Mansur falou, né, olhando os jogos que faltam para o Santos, eu não encontro 10 pontos aqui para o Santos chegar a 43, que não é um número mágico para garantir a permanência. Se você olha para a tabela do Palmeiras, o Palmeiras tem sido implacável nesse campeonato contra times que estão na segunda parte da tabela, do 11º para frente. A gente está vendo aqui imagens, a tabela, né, do Santos na luta contra o rebaixamento, que não é fácil. Com relação ao Palmeiras, da 11ª posição para frente, contando o jogo de hoje, são 14 vitórias e 1 empate contra times que estão para frente da 10ª posição. Você vê a tabela aí, o que falta para o Palmeiras de jogos contra os times da parte de cima, que é quando o Palmeiras tem se complicado, Mirassol e Fluminense. O resto, Santos, Atlético Mineiro, Grêmio, Vitória e Ceará,
São adversários que estão na segunda parte da tabela, contra quem o Palmeiras tem sido implacável. Se contra os adversários lá de cima o Palmeiras não foi bem, perdeu 2 vezes pro Bahia, perdeu 2 vezes pro Flamengo, somou só 1 ponto contra o Cruzeiro, contra os times da segunda parte da tabela o Palmeiras não tá deixando. São 14 vitórias e 1 empate em 15 jogos, então eu acho que o torcedor do Palmeiras tem motivos muito sólidos para acreditar bastante no título depois desse bom resultado aqui hoje. É verdade. E só para fechar com vocês, né, querendo também ouvir os amigos que, assim como o Alex, já estiveram na seleção brasileira, tanto o Praz quanto o nosso pentacampeão do mundo, o Ricardinho. Nunca me convocaram, não. Não te convocaram? Não, eu assim como o Thiago... Assim como o Thiago Galhardo, me convocaram, mas eu não quis. O EV, eu queria saber... Faltou sorte, né? Faltou um pouco de sorte. Eu queria saber de vocês... o Renato Peters fez uma pergunta muito pertinente ao Vitor Roque. Como é que você chega na seleção? Chega grandão, né? E acho que ele vai realmente dessa maneira para a seleção. Acho que o Ancelotti, ao convocá-lo e vê-lo jogar, jogos como o de hoje, por exemplo... Imagino que esteja louco para colocá-lo em campo, para vê-lo também com a camisa da seleção, para ver se ele corresponde, né, ao que ele vem fazendo aqui no Campeonato Brasileiro, na Libertadores. Queria saber de vocês, como é que vocês imaginam que vai chegar o Vitor Roque? Estou pensando assim, dentro de mim, tenho para mim que não vai lá para passear, né? E não faria sentido ele ir para passear, né? Porque o Ancelotti ele tem tão poucas oportunidades para testar os jogadores e resolver o seu grupo para a Copa do Mundo, que se ele tá trazendo o Vitor Roque, Ricardinho, eu imagino que vai dar oportunidade para ele nesses 2 amistosos. Claro, também tem os treinamentos, ele vai observar o Vitor Roque nos treinamentos e tal, mas vai botar o cara para jogar para saber se serve ou não, né? Sem dúvida nenhuma, pelo menos dá alguns minutos aí, né? É lógico que o treinamento, você vê, conviver com o jogador é importante isso, né? É diferente do que você simplesmente vê no campo, né, acompanhar, mas ele está num momento especial, e quando o Peters, e a pergunta foi ótima, se ele vai chegar grandão, não é no sentido de pelo momento dele, é no sentido assim, confiante. O jogador que está no momento que ele está, ele vai chegar assim confiante, ele vai chegar bem na seleção brasileira, né? E que ele tem essa continuidade. É lógico que ele é um jovem, humilde, a gente sabe, trabalhador, começou com dificuldade no Palmeiras e hoje, se ele tem esse momento, é porque ele batalhou e trabalhou muito para conquistar, né? Com toda a pressão inicial que ele teve, mas ele tem que ter minutos na seleção, é isso que a gente espera, até porque a ideia, pelo menos que a gente está observando, é de levar vários atacantes para a Copa do Mundo, né? E você tem que ter atacantes de características diferentes, e ele te oferece profundidade, força, presença de área, finalização. Então, assim, ele é um atacante que te oferece várias opções se você precisar durante a Copa, e você vai precisar em algum momento, porque é uma competição de altíssimo nível. Você também, Praz, está otimista com relação àquilo que o Vitor Roque pode eventualmente mostrar na seleção? Eu acho que assim, a seleção tem algumas interrogações, mas as principais 3 interrogações são as laterais e esse cara que joga por dentro, o centroavante, né? Não teve nenhum que... A gente já teve várias apostas, vários testes, alguns que surgem, despontam melhor, mas não teve nenhum que botou o nome na camisa, né? Então, assim, é uma vaga que está aberta e certeza que ele vai ter minutos com o Ancelotti para mostrar o que tem feito aqui no Palmeiras. Tanto que um dos jogadores mais contestados da última convocação foi exatamente um cara dessa função, né? O Richarlison. Muita gente não entende porque o Richarlison fez parte da lista. Então acho que o Vitor Roque vai ter os seus minutos sim, Diniz. Tomara que tenha. Deixa eu agradecer. Valeu, EV, Fernando Praz, meu paredão, e Ricardinho, meu camisa 11. Bom descanso pra vocês. Sempre bom tê-los aqui no Troca de Passes, hein, amigos? Valeu. Assista a novela, Diniz, hein? bom programa a todos aí. É isso aí. Valeu. Vou ver no Globoplay, Alex. Vamos continuar falando aqui da vitória do Palmeiras. A gente mostrou ali a tabela. Vamos analisar com mais calma a situação do Campeonato Brasileiro em relação a título e mais especificamente a situação do Santos, que luta contra o rebaixamento. Mas a gente falava sobre a atuação do Vitor Roque e o Mansur, e acho também, além de ouvi-los, quero ouvi-los também sobre esse assunto, mas quero acrescentar Flaco Lopes, né? Porque vocês sabem aqui, vocês que estão aqui comigo todos os dias, eu defendo o Flaco Lopes já há bastante tempo. Desde quando ele era reserva, eu falava, mas eu não consigo entender por que esse cidadão é reserva do Palmeiras. Sempre quando ele entra e vai bem, faz gols. Fez 22 gols na temporada passada, sendo muitas vezes vaiado por parte da torcida do Palmeiras. Começa a temporada de novo ali entre dúvidas e tal, só que o cara vai arrumando espaço. E hoje, o que o Flaco se tornou, nem eu que já gostava dele antes imaginava
que ele ia se tornar, porque ele virou um faz-tudo no time. Ele dá passe para gol, ele dribla, ele sai da área, ele lança, ele faz gol de cabeça, isso ele sempre fez, ele faz gol chutando de fora da área, ele faz gol de dentro da área, mas está num momento muito especial. Fala, torcedor palmeirense, mais uma excelente vitória. A mídia rasgando elogios ao desempenho do Palmeiras. Está se mostrando um time bastante consistente e na hora certa, né? Na hora que está afunilando aí o Campeonato Brasileiro. E sem falar que o Palmeiras já está na grande final da Libertadores. Mas agora, torcedor, vamos comemorar e vamos aproveitar essa grande vitória diante do Santos. O Santos que está na zona do rebaixamento, mas o Palmeiras mostrou bastante autoridade, venceu ali com um grande futebol. O Palmeiras jogou com muita intensidade os 90 minutos. Primeiro tempo ali até que o Santos existiu, né? Palmeiras ali insistiu em algumas jogadas ali que não deram muito efeito. Mas no segundo tempo, o Vitor Roque mostrou toda a sua qualidade e marcou 2 golaços. Flaco Lopes também mostrou toda a sua qualidade, jogou demais. Essa dupla, torcedor, tá dando o que falar aí na temporada, viu? A mídia tá rasgando elogios. A nossa dupla de ataque aí que está se mostrando a melhor do Brasil disparadamente. Agora, torcedor, Verdão disparou na liderança do Campeonato Brasileiro, 68 pontos aí na conta do Verdão. O vice-líder aí é o Flamengo, agora com 65. Verdão abriu 3 pontos aí com relação ao Flamengo, né? Palmeiras também tem mais vitórias. Isso é muito importante porque o número de vitórias é também aí um critério de desempate e o Verdão também está na frente do time carioca. Agora, torcedor, como a gente falou aqui, Palmeiras vai encarar o seu próximo desafio no domingo, onde vai encarar o Mirassol fora de casa. Mirassol que perdeu na rodada, perdeu para o Fluminense por 1-0 jogando no Maracanã, vai vir em baixa aí, né? E o Palmeiras muito pelo contrário, com uma grande sequência de vitórias, vai para cima do time do interior paulista e com certeza vai dar o que falar, né? Quem sabe com mais uma vitória, Palmeiras aí possa, quem sabe, se aproximar demais do seu 13º título do Campeonato Brasileiro. E o Verdão, torcedor, tá jogando demais e a torcida tá bastante confiante. Abel Ferreira estava bastante feliz ali na entrevista coletiva, mostrando também bastante confiança e também mostrando o seu trabalho, não é mesmo? E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Então até uma próxima.